Estava meditando nesse texto na semana passada e esse texto falou fortemente ao meu coração. Porque aqui a gente vê o povo de Israel, um povo que havia sido escravo no Egito durante 400 anos. Um povo que havia sido tratado com opressão. E que Deus, pela sua misericórdia, levantou Moisés e com mão forte tirou aquele povo do Egito. O povo de Israel viu milagres que nenhum outro povo na história da humanidade foi capaz de ver. Eles foram libertos, eles foram levados do Egito, eles saíram da escravidão e agora eles estavam andando no deserto rumo à terra prometida, rumo à promessa que Deus havia feito para eles. Mas aquele povo não estava sozinho, porque Deus os estava acompanhando, estava dando direção, estava dando alimento, estava dando proteção, estava os conservando. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, esse povo foi capaz de ver tudo que o Senhor estava fazendo por eles, olhar para o seu passado, olhar para o pouco que eles tinham no Egito, que eram aqueles alimentos diferentes, e foi capaz de murmurar contra Deus. E sabe, irmão, isso tem muito a nos ensinar, a mim e a você. Porque fazendo um paralelo com tudo isso que acontece no Êxodo e o que nós vivemos hoje, nós também fomos salvos da escravidão. Nós também fomos libertos da escravidão do pecado, como já foi dito aqui. E por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue que Ele derramou naquela cruz, nós pudemos ser libertos. Assim como aquele povo, nós também temos de hoje. Porque Ele nos deu direção por meio da palavra. Ele nos dá alimento, seja o alimento físico, seja o alimento espiritual. Como eu pude contar no testemunho aqui, Ele nos dá proteção. Ele nos protege de coisas que nós sequer imaginamos, que nós sequer pensamos. E muitas vezes a gente não para pensar tudo que Deus faz na nossa vida. E Ele também tem nos conservado, tem cuidado de nós. Mas, irmão, quando nós começamos a pensar, mas quando eu estava no mundo, não acontecia essas coisas na minha vida. Quando eu estava no mundo, eu tinha mais dinheiro, eu me sentia melhor, eu sentia mais prazer, eu me sentia mais feliz. Irmão, quando você age desse jeito, você está agindo exatamente como o povo de Israel no Egito. Porque eu te pergunto, irmão, será que você se esqueceu do que Deus te libertou? Será que você se esqueceu de onde Deus te tirou? Porque sabe um detalhe interessante que eu estava pensando, irmão? Quando a gente para pensar numa prisão, a prisão também tem pão. Tem o pão que o diabo amassou, mas tem pão na prisão. Mas na prisão também tem corrente. Na prisão também tem a cela. Na prisão também tem o carcereiro dando risada de você, zombando da sua cara. Eu quero dizer isso, irmão, porque às vezes pode ser que você tenha chegado aqui com o pensamento de uma lembrança de quando você usava droga, do prazer que você sentia, ou de quando você estava no álcool. Mas será, irmão, que você já se esqueceu do que acontecia no dia seguinte? De como você tinha aquele prazer no momento, mas depois você sentia um vazio? Você se sentia incompleto? Será que você lembra das festas que você ia, dos bares que você ia, de como você se divertia, ou dos seus vícios como pornografia, como qualquer outra coisa, mas você esqueceu que depois, no dia seguinte, tudo que sobrava era uma sensação de sujeira, uma sensação de uma opressão tão grande na sua alma, uma tristeza tão grande, que você não era capaz de fazer mais nada. Será, irmão, que quando você olha para o seu passado, você tem olhado para o pão e você tem esquecido da prisão que você estava? Porque nós precisamos lembrar disso, irmão, porque se nós não lembrarmos disso, nós podemos acabar nos desviando, nós podemos acabar sendo levados, porque o diabo ele é sujo, irmão. O diabo ele usa dessas estratégias para tentar abocanhar, para tentar te trazer de volta. E tem um ensinamento na Bíblia que nós precisamos levar para a nossa vida. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que lembrar do que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló só tinha uma missão, só tinha uma coisa que era para fazer, assim como toda a família. Ela só precisava correr em frente.
e ela seria salva. Mas ela decidiu olhar para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló quando ela olhou para trás? Ela se tornou uma estátua de sal. Porque a vida cristã, ela é para frente. Ela não é para trás. É seguir em frente, abandonar a velha natureza, se revestir da nova natureza e caminhar rumo à glória de Cristo, rumo à terra prometida que Ele tem para mim e para você. Mas existe aqui ainda, irmão, um outro ponto que me chamou muita atenção, que foi o que eu li para vocês nessa passagem, e que também nos deixa um ensinamento muito grande. Porque quando Deus colocou o povo de Israel no deserto, Ele já havia estabelecido algo para Israel. Ele já havia estabelecido que o alimento deles ali seria o maná. É claro que se a gente voltar no Êxodo, a gente vai ver que houve uma ocasião no qual Deus ele permitiu que eles comessem carne também, antes desse relato que eu li para vocês. Mas o que Deus havia estabelecido como alimento para aquele povo era o maná. A vontade de Deus era que aquele povo se alimentasse do deserto, daquele pão que havia descido do céu. Mas o povo não aceitou. O povo não aceitou porque o povo achou que sabia o que era melhor para eles. Achou que o que Deus havia dado para eles não era o suficiente. Achou que eles sabiam o melhor. E eles começaram a questionar aquilo que Deus já havia estabelecido na vida dele. E isso é muito importante, irmão, a gente pensar nisso, porque há coisas, há condições, há situações que Deus já estabeleceu para a nossa vida que vão ser desse jeito. Um emprego, uma casa, um relacionamento, alguma coisa na sua vida, Deus, Ele às vezes já estabeleceu que vai ser de um determinado modo. Talvez não seja assim para sempre, mas muitas vezes Deus já estabeleceu que algo será de uma forma e vai durar um certo tempo. Eu não estou aqui falando, irmão, que nós não devemos orar, que nós não devemos buscar uma condição de vida melhor, que nós não devemos pedir para Deus mudar a nossa vida, mas o cerne dessa mensagem é que a gente tem que ter discernimento. Foi algo que a pastora e o pastor já estavam falando aqui, a gente precisa discernir o que é a vontade de Deus, porque muitas vezes nós oramos a Deus contra a vontade de Deus. Sabe o que é interessante nesse caso aqui de Israel? Israel vai orar pedindo a carne para Deus, mesmo sabendo que isso era contra a vontade de Deus. Eles murmuraram e clamaram. É isso que a palavra diz. Eles fizeram essas duas coisas. Às vezes, como eu disse para você, Deus já estabeleceu um período na sua vida de alguma coisa. E você insiste em orar contra aquilo. Você insiste em pedir para Deus contra aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida para aquele momento. E é importante a gente entender isso, porque se nós acreditamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós temos que acreditar nisso de fato e não só da boca para fora, nós precisamos entender que, mesmo naquela situação que você não concorda, Deus tem um propósito com aquilo, Deus tem um motivo para aquilo. Então muitas vezes nós precisamos pedir para que Deus nos ensine o que Ele quer nos ensinar, para que Deus nos mostre o que Ele quer nos mostrar. Porque sabe o que é interessante aqui? O fato é que Israel foi contrário à vontade de Deus no deserto. Orou contra, pedindo aquela carne, se rebelou contra Deus e conseguiu o que eles queriam. Porque Deus vai atender esse clamor de Israel. Deus vai dar a carne a eles. Mas se a gente for ver o contexto desse texto, a gente vai entender que essa carne não era uma bênção, na verdade. Essa carne que Deus revelou, mostrou para Israel, na verdade revelaria um juízo de Deus contra o povo de Israel. Porque no versículo 33 fala que enquanto eles comiam, uma terrível praga atingiu eles. Isso nos ensina um princípio, irmão. Não que Deus seja mau, Deus não é mau. Mas às vezes há certas coisas que nós pedimos para Deus e que Deus pode até liberar na nossa vida, mesmo sendo contrário ao que Ele havia estabelecido. Mas não é porque Deus liberou certas coisas para nós que isso é a vontade dEle, e não necessariamente que isso é uma bênção. Porque às vezes Deus ele libera coisas na nossa vida para nos ensinar algo com aquilo, para nos mostrar o quanto que a nossa vontade no fundo ela é ruim e como que a vontade dEle é perfeita.
Sabe uma outra passagem que a gente vê esse princípio também? Lá em 2 Reis 20, o caso da oração do rei Ezequias. Porque a passagem do rei Ezequias tem duas formas da gente olhar para essa passagem. Tem a forma que normalmente a gente mais fala, a gente mais ouve, que é o ponto de vista de Ezequias, que é: Ezequias estava doente, ele iria morrer, Ezequias ora ao Senhor, Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, atende ao clamor de Ezequias e dá a ele mais 15 anos de vida. Mas, irmão, se nós olharmos o contexto mais amplo dessa passagem, se nós prestarmos atenção no texto, tem um outro ponto aqui que nós precisamos prestar atenção. Porque Deus, quando Ezequias estava doente, ele já tinha mostrado a vontade dele. Porque antes de curar Ezequias, Deus manda um profeta, manda Isaías. Isaías fala para Ezequias assim: arruma as tuas coisas, porque você não vai sarar, você vai morrer, assim diz o Senhor. Irmão, e Ezequias nessa situação, eu não estou aqui criticando Ezequias, porque na situação dele eu também teria orado a Deus para que ele me desse mais vida, mas Ezequias ele vai orar a Deus e pela misericórdia dele, como eu disse, vai ganhar mais 15 anos de vida. Porém, Deus já tinha dito que a vontade dele para Ezequias naquele momento era que Ezequias partisse. Ezequias pediu, pela misericórdia foi atendido, mas se nós vermos o que vem depois na Bíblia, esses 15 anos a mais de vida que Ezequias teve, fez nascer um rei. Porque Ezequias gerou um homem nesses 15 anos. O nome desse rei era Manassés. Manassés foi o pior rei de toda a história de Israel, que chegou ao ponto de queimar os próprios filhos. Um rei que fez o povo todo sofrer. Então, irmão, note que Deus, ele deu o que Ezequias queria. Deus permitiu que Ezequias vivesse. Mas houve uma certa consequência para isso, porque o povo todo sofreu depois disso. Porque esse rei foi gerado, esse rei trouxe sofrimento para todo o povo. O que eu quero dizer aqui, irmão, por meio dessa palavra, é que nós precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. A minha e a sua vontade não é perfeita. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu e você não sabemos o que é melhor para nós. Porque nós olhamos para a gente. Nós olhamos para o que é melhor para a gente. Mas Deus, ele olha um contexto muito maior. E se nós